que você precisa olhar no manejo de pastagem numa fazenda para você não ser complacente com aquelas coisas que precisam de ser melhoradas, que às vezes você vai tropeçando nisso daí sem perceber e chegar lá no final vai ter problema, né? Você não vai atingir resultado. Então, pessoal, meu nome é Diego Arruda, sou criador do canal da Nova Pecuária. Fica aqui comigo que a gente vai mostrar para vocês como que vai ser esse giro de hoje, o que a gente avalia, o que a gente observa quando a gente está fazendo, né, uma rotina de avaliação de manejo de pastagem. Mas antes da gente começar aqui o nosso dia, eu peço que você deixe o seu like, que você se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo e deixe aqui nos comentários quais são as suas dúvidas, que a gente vai estar respondendo todas elas. E hoje eu estou no estado do Tocantins, né? Norte do Tocantins, em Araguaína. A gente está andando uma fazenda de 1.200 hectares, uma fazenda de recria e engorda a pasto. E a gente está verificando, né, esses indicadores de manejo, que é a altura de pastagem, condição dos animais, condição de aguada, qual que é, né, a resposta que o programa de experimentação está entregando para a gente de acordo com as características, né, da estação, avaliando em relação à condição de capim, como é que está a rebrota. Tudo isso a gente vai avaliando e entendendo, né, quais são as ações que a gente precisa de fazer para atender as metas, né, para a gente atingir as metas que foram traçadas aí pro ano, tá? Então a gente vai avaliando no sentido, né, como que está a cobertura de costela dos animais. Isso indica para a gente se os animais estão desempenhando ou não, né? Porque, por exemplo, se eu vim aqui no mês passado e eu faço uma avaliação de que os animais estão aí mostrando, sei lá, 2 costelas na média, né? E aí eu venho agora, a gente chega à conclusão que está mostrando 3 costelas. Então, quer dizer o quê? Que os animais podem estar perdendo peso, né? Se eles estão mantendo ou se eles estão evoluindo. E isso a gente vai correlacionando com... a gente vai correlacionando isso com o estado sanitário, se tem alguma infestação, né, de carrapato, de mosca. A gente vai avaliando tudo isso, avaliando também como que está a condição das fezes, que isso está relacionado diretamente, né, com a taxa de ingestão de capim. E aí você vai avaliando como que está a taxa de lotação, como que está a oferta de forragem, altura de capim. Tudo isso a gente vai avaliando e aí a gente vai tirando algumas conclusões, e através disso você vai tomando as decisões que precisam ser tomadas para colocar o negócio no rumo. Agora nós vamos entrar no pasto 7, vamos tomar a coca que o Danilão tá me devendo, porque ele não sabe pesar boi. Eu sou bom para pesar boi no olho, então, como se diz, né? Vou até parar de beber coca, porque não tô aguentando mais tomar coca. Porque tá ficando... Eu vou ter que ir guardando, acho que vai sobrar coca até no Natal para mim poder tomar, Danilo. Acabou de perder um ali, ó. Acabou de perder um ali, ó. Rapaz, Danilo, acabou de rebaixou mesmo, te botou lá. Sabe que ele não ganha, que ele não perde. Bora ver essa aqui, O maior ganhador de coca do estado do Tocantins sou eu, filho. Tem um cabo lá de fora pra ganhar a coca. Exatamente. o carro que veio aquele dele, tem batata na frente pra não bater no tudo na minha casa. Bate a porra, levando aí nos pés. Olha o problema. Cochete, Danilo. Calma, Moreno. Você não era assim, Moreno. Aí, vai. Agora nós vamos entrar no pasto 7. Vamos ver quanto está a taxa de lotação. Vamos ver como é que está a oferta de capim, tá? Como que está a homogeneidade de colheita desse pasto. Como que está a estrutura de planta. Então, quando a gente avalia, por exemplo, você vai vendo, ó, olha como é que está a condição do facho, né? Você vê que a estrutura do capim não está ruim, está boa. A estrutura do capim, a gente está falando de disponibilidade de folha, né? O que é uma estrutura de planta ruim? Estrutura de planta boa é quando a composição, né, da planta, ela é formada, sua maioria, por folha, né? Folha é o que realmente fala onde que está a parte mais rica da planta, né? A parte mais digestiva, a parte que tem mais nutrientes.
Então se você entra num pasto, né, e esse pasto só tem talo, esse pasto não tem folha, ou ele está com um talo muito alongado, esse pasto é um pasto de qualidade ruim. Então quando você for olhar, por exemplo, né, as fezes, provavelmente elas vão estar um pouco mais duras, os animais vão estar mostrando um pouco mais de costela, então isso significa que o desempenho não está bom. Então eu vou mostrar para vocês aqui um lote, ó, com uma oferta boa de forragem, vocês vão ver a condição dos animais, como que fica diferente. Olha lá, ó. Como a gente está falando, é oferta de forragem, você vê que a estrutura da planta tá boa, você vê que a planta ela tem o que? Mais folha do que talo. E aí quando você olha, por exemplo, né, para os animais, ó, você vai vendo que o animal está com a costela coberta, tá com a condição de pelagem boa, você vê que ele está com a barriga cheia. É só você olhar para o pasto. Tá? Então, por exemplo, quando você faz uma conta, né, esse pasto aqui está com 0,7 UAs por hectare. E aí você pergunta, né, pô, mas 0,7 UAs por hectare, isso está bom ou isso está ruim? Olha para a estrutura da planta e olha para o animal, que aí você vai conseguir ter essa conclusão. Não necessariamente, lógico, né, quando você não tem nenhum tipo de conhecimento, quando você não tem nenhuma referência, você vai simplesmente casando uma coisa com a outra. Mas olha para você ver esse boi, ó. Essa é a condição ideal que a gente busca, ó, principalmente para um pasto, né, de transição. Aqui é região amazônica, chove mais, não é igual a região do Cerrado que está bem mais seco, mas olha o boi, cobertura de costela boa, tá com as costelas cobertinhas, a condição de pelagem tá boa. Provavelmente também esse animal vai estar com a condição de fezes boa. Por quê? Porque quando você olha o pasto, você vê que tem comida, tá? Lógico que isso também precisa de estar associado com o programa de nutrição. O produto precisa de estar adequado para a gente poder ter desempenho. Mas olha para você ver, ó. E agora são 8 horas da manhã e o que você está percebendo? Né? Que tem uma quantidade considerável de animais que estão em pé pastejando, mas você pode ver, ó, que já tem boi que já está deitando. Por quê? Porque ela já está encerrando o primeiro ciclo de pastejo dela. Isso é o maior indicador de oferta de forragem ajustada, que é quando o animal aí ele já vai deitando aí para remoer, para descansar, a partir aí de 8h30, 9 horas. Então você pode ver, ó, você olha o pasto, você olha o comportamento dos animais, você olha a condição das fezes e você vai entendendo como que tá, né, como que a roda tá girando, ó, todo mundo deitadinho. Olha lá a altura do capim, ó, só olhar lá usar como referência o cavalo. Aqui é o seguinte, por que esse capim, né, tá mais verde, tá mais verdolento? Porque aqui primeiro é uma região que chove mais, aqui chove coisa de 2.000 milímetros por ano, tá? Aqui já é uma região amazônica, transição, né? Então, e além de tudo, esse pasto aqui é um pasto que tá vedado, porque ele passou por uma limpeza de juquira, e aí esse pasto já está vedado já tem algum tempo. Então a gente está avaliando aqui a possibilidade de colocar um lote de gado aqui dentro, até mesmo porque, ó, pode ver que vai andando, o capim já vai acamando, senão daqui a pouquinho também a gente começa a perder capim aqui. Mas é um pasto fantástico, olha a estrutura da folha, né? Lógico que tem que estar boa sim, porque tá sem gado. Mas quando você não vai desfolhando, né, o capim, você vai ver que já começa a ter perda de senescência. Embaixo você pode perceber, ó, já começa a morrer as folhas. Por quê? Porque não chega luz na base da torceira. E não chegando luz na base da torceira, qual que é a estratégia? O que você precisa de fazer? Você precisa de desfolhar, né? Por quê? Porque você abrir e a luz chegar lá embaixo na base da terra. Aqui a gente já está tendo perda de capim. E às vezes é uma coisa muito comum, né? Que quando a pessoa faz algum tipo de limpeza no pasto, ou às vezes ela vai reformar um pasto, e aí o pessoal fica, ah, mas ali tem aquele cantinho ali que o capim ainda não nasceu. Então espera, não coloca gado. Só que esse cantinho representa aí 10%, 15%. E aí você vai vendo que todo o restante da área, né, às vezes por causa de uma fração pequena, você vai prejudicando todo o restante do pasto.
prejudicando e você também vai perdendo capim, porque isso daqui é a matéria-prima, né, de produzir, uma das matérias-primas, né, de você produzir arroba. E sem contar que esses pastos, né, que vai virando macega, depois quando começa a chover, você tem dificuldade, né? Esse pasto tem dificuldade para poder rebrotar. Então a rebrota dele é um pouco mais lenta. A rebrota mais lenta é o que? Pasto verde mais tarde. Pasto verde mais tarde é boi ganhando peso mais tarde. Então você perde em todos os sentidos, né? Você perde na produção de capim, você perde na produção de arrobas. Então tem que ficar muito atento a isso. Às vezes você está penalizando toda a área por causa de 10%, 5% da área que seja. E por mais que às vezes, né, essa área realmente de fato que o capim ainda não saiu, ela seja representativa, dá uma passada, faz um pastejo rápido com um lote de animais mais leves, né, um lote de animais maior, só para poder abrir a toceira, para poder chegar luz embaixo, e aí você dá condição para esse capim rebrotar, dá condição para ele também não ficar perdendo forragem, né? Nesse caso aqui, ó, aquela área lá, ó, tá vendo? Vocês estão vendo que tá despelado, esse pelador é a área que foi feita a limpeza. Então você pode ver que tá bem descoberto. E isso daqui é o mesmo pasto. O que acontece? Lá representa aí uma parte pequena do pasto. Então o que nós vamos fazer? Porque lá nós jogamos semente. Nós vamos pôr uma cerca, né, isolando essa parte aqui, ó. Isolando essa parte para a gente poder usar o lado de cá, ó. Olha como é que tá fantástico aqui esse capim. Igual eu tô falando para vocês, né? A gente está na região amazônica, que chove aí mais de 2.000 milímetros por ano. Não representa, às vezes, as áreas de cerrado aí que a gente tá mais acostumado a ver, né? Mas olha para vocês verem, aqui a gente vai ter que fazer isso, porque olha a condição desse pasto, do jeito que tá, ó. É isso aqui, ó. Então são dois pastos que a gente tem nessa condição. Ó, vou mostrar para vocês porque que manejo de pastagem é importante e a gente sempre trabalha com a altura, né, de entrada do capim. Por quê? Para a gente evitar encontrar esse tipo de situação aqui que a gente está vendo, onde o capim está acamando. E essa aqui é uma área, um pasto que não tem gado, para vocês terem uma noção. Que quando o gado entra, a tendência é que a gente tenha uma perda maior ainda, porque conforme o gado vai caminhando e o capim ele passou da altura dele de entrada, o gado vai contribuindo, vai ajudando a acamar esse capim. Mas o que a gente fala, né? Que a gente tem que desfolhar o capim para justamente a gente não ter perda, né? Por quê? Porque a luz que vem chegando aqui, ó, ela precisa de alcançar a base da torceira. Então, quando a gente fala, por exemplo, né, que 95% da luz tem que chegar lá embaixo na base da torceira, mas não tem como a gente medir isso. Como é que a gente olha isso? É justamente esse tipo de coisa aqui, que vocês podem ver, ó. Começa a ter perda por senescência, você pode ver, tá vendo, ó? Olha como é que a palha aqui você já começou a morrer. Por quê? Porque a luz, ela chega e ela fica retida aqui, porque a folha está fechando muito e não chega luz na base da torceira. Então a gente tem perda de quê? Perda de volume de capim, perda de qualidade, perda de desempenho. E isso daqui é um prejuízo na certa. Vou pegar um pé de capim aqui, vocês vão ver, ó, pra vocês terem uma noção do que eu estou falando. Ó, pra você ver, ó. Morreu tudo. Por quê? Porque essa fração aqui, essa parte aérea, ela retém a luz. Então não chega sombra e essa parte aqui embaixo ela começa a morrer. Então vocês podem ver que nós temos, ó, uma folha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É isso que acontece com o braquiarão. Solta 8 folhas, sementeia e morre. Então se a gente for parar aqui para poder analisar, você só tem 2 folhas, teoricamente, que estão verdes, num pasto que tá. Poderia estar todo brotado, ó. Então você vai tendo perda de qualidade, você vai tendo perda por senescência, você vai tendo perda de desempenho, é só prejuízo. Então, além de tudo, né, que
ela vai alongando o talo, porque o capim começa a procurar luz. Então, ao invés dele perfilhar, soltar folha, que é o que realmente tem nutriente, que realmente é a fração boa da planta, ela começa a, a alongar talo para poder procurar luz, tá? Mas é isso. Vocês terem aí um pouco da referência, um dos motivos que a gente precisa de respeitar a altura de entrada de um capim. Uma bezerrada 319 bezerros, está com a taxa de lotação de pouco mais de 3 UAs, só que esse é um pasto que ele foi recém feito, né, uma manutenção de limpeza. Então nós colocamos um lote maior para justamente dar uma cortada, né, dar uma parada no capim que deu uma passada. Mas essa categoria de gado geralmente é a categoria mais sensível da fazenda. Então você pode observar que geralmente é a categoria que mostra um pouco mais de costela, né? A categoria que às vezes adoece um pouco mais, às vezes a categoria também que você tem mais problema de desempenho, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de manejo para essa categoria, porque às vezes a gente coloca ela para trabalhar de roçadeira e às vezes a gente acaba sacrificando ela. Então tem que tomar muito cuidado antes de colocar, né, uma estratégia dessa para poder rodar. Mas só para explicar, né, o motivo pelo qual que nós colocamos esses animais. Por quê? Porque essa é uma categoria de gado que permite a gente trabalhar com lotes maiores. Se você for pegar, por exemplo, uma categoria, deixa eu só passar aqui no armário. Se você for passar, eita porra! Se você for passar colocar uma categoria de animais mais adultos, né, vamos falar assim, acima de 12 arrobas, você não consegue trabalhar com esses tamanhos de lote. Ah, menino, quase que o trem cai, ó. Você não consegue trabalhar. Tem que tomar cuidado, hein, moçada. Montar cavalo não é uma coisa muito segura não, hein. Então, só voltando aqui, se você colocar lotes de animais mais pesados, você tem disputa, né, frequente de hierarquia. Então o boi começa a trepar, começa a ter sodomia, começa a ter esse tipo de problema. Então a gente coloca essa quantidade de animais que permite a gente trabalhar com lotes maiores e aí ele ocupa mais o pasto. Então você consegue ter uma homogeneidade melhor de colheita. Olha a condição dessa boiada, ó. Cobertura de costela, você vê que tá com... Não é porque ela ainda não bebeu, mas ainda você vai ver aquele flanco ali. Mas ó, costela cobertinha. Olha a condição de pelagem desse gado. Pelagem sentada, limpa, brilhante. Ó, barriga cheia. Olha a oferta de capim. Então é um gado que daqui a pouquinho provavelmente ela já vai estar indo pro posto de sal. Daqui a pouco ela vai beber água, ela vai deitar, o outro lá cagando. Outra coisa que é importante, a gente tá sempre olhando, ó. Vamos ver ele as fezes, deixa o bichinho cagar primeiro, depois a gente chega perto. Ó. Textura de fezes boa. Deixa a mula só parar quieta que nós vamos ver. Pera aí. Vira pra cá, mula. Trem. Ó. Textura boa, tá vendo? Claro, né, o tamanho do bolo não tá bom, mas é porque a gente também tá mexendo com a boiada. Mas isso aqui é fezes de gado que tá ganhando peso. Você olha a condição, tá boa, né? O bolo fecal tá um pouco pequeno, mas você vê que tá as fezes úmidas. Você vê que ela tá pastosa. Aí você olha a condição dos animais, né? Vê que a condição de pelagem tá boa. Você vê que um gado tá limpo, não tem carrapato. Cobertura de costela tá boa, enchimento de flanco tá bom. Tá? Então é uma boiada que provavelmente ela tá performando aí de acordo com o máximo dela, né, para as condições que a gente tem agora. Claro que nós estamos aí no período, né, que aqui no Tocantins as pessoas falam que é o verão. Então, com certeza ela está entregando um desempenho aí máximo para a época e para as condições. O que esses animais estão comendo? Estão comendo um mineral com ureia, tá? Com 15% de ureia. O gado mais jovem dessa fazenda está consumindo um proteinado e
É isso. E outra coisa, né, que eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui, ó, naquela parte baixa é aonde é a aguada, tá vendo? E olha uma coisa ruim, né? Olha lá, ó, lá em cima o coxo de sal. Então isso daqui geralmente é uma coisa que é feita por conveniência humana, né? Então as pessoas colocam o posicionamento do coxo aonde é mais conveniente para o cara vir salgar ou fazer manutenção do coxo, não aonde é melhor para os animais. Olha o percurso aqui, ó. Olha o trajeto que esses animais têm que fazer da água, tá? Até, ó, o topo lá do morro. E uma falha mais grave ainda que as pessoas cometem é às vezes colocar suplementação de alto consumo nesses pastos sem fazer esse diagnóstico, sem fazer essa avaliação. Porque chega uma pessoa e fala, ah, mas por que você não está dando proteinado? Por que você não está dando 1 quilo, 2 quilos, 5 quilos de ração? E aí, ah, não, então tá, eu tenho que fazer isso mesmo. Eu vou colocar e pronto, acabou, eu tô atrasado e eu tenho que acompanhar. E aí você esquece de olhar para isso. Aí você tá focando o quê? No melhor produto, né? Não no melhor produto para fazenda. Então não resolve. O animal, ele começa, né, a fazer esse trânsito aí várias vezes, coxo de sal até o bebedouro. Então agora imagina, se o bicho fazer esse percurso aqui, morra acima ainda por um simples fato de erro de posicionamento de coxo, tá? Então tudo isso é coisa que você precisa levar em consideração. Ah, o consumo tá alto, o consumo tá baixo, ah, não tá consumindo, não tá ganhando peso. Tá, mas espera aí, vamos entender primeiro o que tá acontecendo. Olha lá, outra coisa que a gente observa, ó, o manejo 888, né? Você pode ver, ó, capim, estrutura da planta boa. O que vai acontecer? O animal, ele come rápido, ele enche a barriga rápido, ele vai deitar rápido, ele vai remoer rápido. Então ele não precisa ficar andando muito tempo procurando comida. Olha o tanto que isso é interessante. Gente, manejo de pasto é uma ciência, né? E você consegue quantificar quase que tudo. Lógico, não precisamente, mas você consegue dar rumo pro negócio. Porque a gente agora tá chegando aqui, ó. Pode anotar, moço. Pode anotar aí que eu vou ganhar outra coca. Vocês viram, agora a gente tá chegando que ela levantou, mas ela tava todinha deitada. O que isso quer dizer pra gente? Já encheu a barriga, já achou comida, já tá comendo a quantidade que precisa. Pode olhar que as fezes provavelmente vão estar muito boas. Cobertura de costela, condição de pelagem, ó. Vamos ver ali o bichinho cagando, ó. Tá todinha deitada, tem um boi vaca ali, boi feio da porra. Ah, vai afogar aí, Zé, dentro d'água. Fez dura. Mas aí tem que ver qual que é a proporção que tá isso. Tem que ir contando para poder entender, né? Mas aqui tem umas outras fezes mais velhas. Mas isso aqui não serve de referência. Tem que ver a mais fresca. Ó. Aguadona boa. Quieta isso. Então, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, me siga nas minhas redes sociais, coloca aqui nos comentários quais são as suas dúvidas que eu vou responder. Então, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.